Olá, mitos e mitas! Bem-vindos ao vídeo com a escalação do Cardone, o meu time para a 6ª rodada do Cartola FC. Vamos esquecer a rodada passada porque deu tudo errado, então foco na próxima rodada. Como vocês podem ver, pontuação horrorosa, fiz 40,46. E assim, decepção total, principalmente com a galera do Corinthians, que acabou com o meu SG, o Jô também não fez quase nada do que eu esperava, mas tudo bem, o importante é a gente focar, tá só começando o Campeonato Brasileiro, tá só começando o Cartola e tem muita coisa pra acontecer ainda, gente. Não vamos desanimar. Para essa 6ª rodada, a gente tem que ficar de olho o seguinte, hein? 4 times não estão disponíveis porque duas partidas foram adiadas, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, ó, a partida não é válida para a rodada e além disso Grêmio também e Goiás, ou seja, menos 4 times disponíveis aí para essa próxima rodada pra gente escalar. Temos alguns clássicos também para ficar de olho, tem clássico em São Paulo, tem clássico no Rio de Janeiro, né? Tem São Paulo e Corinthians, também tem Fluminense e Vasco, jogos aí pra gente ficar de olho. Pra começar, o meu primeiro atacante vai ser o Cano do Vasco. Eu já falei pra vocês, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que geralmente em clássico eu só aposto do meio pra frente e eu acho que o Cano tá numa fase muito boa, não foi bem na rodada passada, então acho que nessa rodada, depois da classificação do Vasco pra Copa do Brasil, eu acho que ele pode chegar com moral, então ele é o meu primeiro atacante. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo na tarde dessa quinta-feira, o Marinho tá como dúvida aqui, mas ele seria realmente uma opção muito interessante para esse jogo do Santos contra o Flamengo. Então, dentre as possibilidades aqui dos prováveis para essa próxima rodada, vou escalar o Luiz Adriano do Palmeiras jogando fora contra o Bahia, é o meu segundo atacante. E para fechar, tem alguns nomes interessantes aqui, quem quer colocar mais alguém de clássico, acho que o Pablo é um nome interessante. Além disso, temos o Wellington Paulista. Até agora eu escalei e não foi bem, mas também é um jogo que eu acho que ele pode dar uma mitada de repente. E na falta do Marinho, por enquanto, eu vou de Soteldo, tá? Fechando aí o meu ataque. No meio-campo, eu vou começar com ele, que tá demais, tá voando, a fase é excelente. Vou colocar o Galhardo, mesmo jogando contra o Botafogo fora de casa. Nessa rodada, gente, eu tô com uma tendência de fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, tá? Às vezes isso não tem nada a ver, não influencia tanto na pontuação, mas apenas por uma questão de torcida. Você colocar um jogador do ataque e colocar do time adversário, por exemplo, um outro atacante ou meio-campista. Às vezes em pontuação não interfere nada, mas você vai torcer para os dois ao mesmo tempo, para os dois times que estarão em campo. Então eu fico um pouco receosa, mas nessa rodada tá muito difícil de escalar. Então eu tô com vontade de colocar, por exemplo, os jogadores tanto do Bahia quanto do Palmeiras, do Santos quanto do Flamengo, do Atlético Goianiense quanto do Ceará, do Fluminense quanto do Vasco. Então, assim, tá uma rodada muito complicada pensando nisso. Então, talvez eu vá abrir mão dessa minha superstição, sei lá se a gente pode chamar assim, de não colocar jogadores que vão se enfrentar na partida, na rodada, e talvez eu faça isso. Por exemplo, muita vontade de colocar o Rodriguinho nesse jogo, mas coloquei o Luiz Adriano, por exemplo, no ataque. Então, por enquanto, eu vou fazer assim. Eu vou colocar o Fernando Sobral. Conforme eu falei em alguns outros vídeos, acho o Jorginho, por exemplo, que vai jogar contra o Ceará, também uma boa opção, mas o Sobral desarma muito, tem 23 desarmes, então ele é a minha primeira opção, né, nessa questão de jogadores que vão se enfrentar na partida. Mas eu fiquei com muita vontade de colocar o Rodriguinho, e aí já coloquei o Luiz Adriano. Como eu fiquei com muita vontade de colocar o Nenê, mas já coloquei o Cano. Por enquanto, eu vou colocar o Rodriguinho, mesmo colocando o Luiz Adriano, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, coloquei o Rodriguinho, coloquei o Luiz Adriano. Pode ser que os dois pontuem super bem, seja um jogo com muitas possibilidades dos dois. Mas eu não gosto muito de fazer isso não, tá? Mas isso é uma coisa minha, tá, gente? Em pontuação, às vezes, não interfere em nada. Nada no caso dos dois se enfrentarem, né? Eu não gosto de botar defesa contra o ataque. Realmente isso pra mim é muito confuso. O que também pode não interferir nada na pontuação. Mas, por exemplo, eu não gosto de colocar um jogador, por exemplo, da defesa do Bahia, sendo que eu tenho um atacante do Palmeiras. Eu não curto fazer isso. Aí o meu primeiro lateral, que eu vou colocar aqui, é uma partida difícil? É uma partida difícil, mas é o Sander, pelo potencial dele de desarme, mas eu não tenho certeza sobre esse jogador. Então pode ser que eu fique de olho e mude alguma coisa, até porque vai jogar fora de casa. Então, lembrando que se eu fizer alguma alteração, me segue nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, que é tudo @MoniqueCardone. E se tiver alguma alteração, eu posto ele perto do fechamento do mercado, tá?
sempre no Story e também no Twitter. Então me segue lá, tem sempre resenha de futebol também. Fiquem à vontade. Então esse é um time base, quinta-feira à tarde. Pode ser que sexta-feira aconteça alguma mudança, surjam outras notícias. E esse time aqui a gente faça algumas alterações em relação à base que eu tô escalando agora. Então pra fechar, por enquanto, eu vou de Felipe Jonathan, tá? Felipe Jonathan do Santos. É um jogo difícil contra o Flamengo, mas eu vou colocar ele aqui diante das opções que a gente tem. E já vou direto pra zaga, que tá muito complicado mais uma vez. Talvez eu escale de clássico sem gostar, sem ter, assim, essa convicção de escalar defesa de clássico, porque eu acho clássico muito aberto e tudo pode acontecer. Realmente, eu acredito que clássico não tem favorito, ainda mais agora sem torcida. E o meu primeiro zagueiro vai ser o Cuesta, mesmo jogando fora de casa contra o Botafogo. É um jogador que me interessa bastante diante das possibilidades que a gente tem. Gustavo Gomes jogando fora é um nome que eu gosto também. Luan é outro nome que eu acho interessante, mas por enquanto eu vou colocar um zagueiro bem arriscado, que é o Paulão, do Fortaleza, tá? É bem arriscado, como eu falei. Eu vou esperar as notícias de sexta-feira pra ver se eu vou manter o Paulão no time. Mas, por enquanto, ele está no Cardone. Lembrando que se eu fizer alguma alteração, e eu devo fazer, até porque eu tô escalando esse vídeo muito perto da abertura do mercado, e o mercado fecha só no sábado, pode ter aí alguma notícia na sexta-feira que movimente aí as nossas opções, as nossas escolhas. Então eu vou atualizar sempre nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E pra fechar, no gol, goleiro é aquele drama, ou eles estão mitando, ou eles estão zicando. E aí eu vou arriscar aqui no Fernando Praz, como vocês podem ver, ó. Rodada passada 16,20, aí veio 2 zicadas, aí teve uma mitada de 11,80, então tá muito complicado o goleiro. Por enquanto, eu vou no Praz. E o meu técnico será Rogério Ceni, do Fortaleza. Esse é o meu time. Como capitão, eu vou colocar o Cano, do Vasco, aqui. Mas, gente, eu vou falar pra vocês mais uma vez, reforçando, que esse é um time base. Tô escalando esse time quinta-feira à tarde, sem muita convicção, eu confesso. Eu não minto pra vocês, eu não falo que eu tenho certeza do meu time, que esse time aí é o time da mitada, eu não sei. Tá tudo muito assim no ar. Eu ainda preciso realmente de algumas confirmações, se realmente algumas pessoas não vão jogar. Então me acompanha nas redes sociais, tá? No Instagram e no Twitter, @MoniqueCardone, que aí eu vou postar notícias lá. Se eu tiver alguma notícia, se alguma coisa, eu souber de alguma coisa, eu vou postar nas redes sociais. E também vou fazer as alterações por lá, tá? Então esse é o time base, eu quero saber o time base de vocês. Coloca aqui nos comentários se vocês estão com muita dúvida também, qual a expectativa de vocês para essa sexta rodada, com alguns clássicos, com 4 times sem opções aí pra gente escalar no Cartola, porque 2 partidas foram adiadas. Enfim, coloca aqui nos comentários o time de vocês e já se inscreve no canal, galera. Se inscreve aqui e dá o joinha, que é muito importante pra mim, tá bom? É isso, beijo, boa mitada pra todo mundo. Vamos ver se agora ela vem de verdade.